E eu me coloco como um caso extremo, talvez eu seja um caso extremo, para mostrar para as pessoas, assim, não tá perdido. Boa. É que talvez você não foi apresentado para certos caminhos. Eu, felizmente, eu fui apresentado para certos caminhos lá atrás. Então, contando um pouquinho do meu histórico, né, com robôs, com automação, quando eu me interessei por bolsa, eu me interessei por bolsa, meu interesse por bolsa surgiu na década de 90. Caramba. Às vezes eu conto essa historinha assim, que eu trabalhava numa empresa, ainda era a época da bolha da internet, né? O meu também surgiu na década de 90, mas por uma coincidência, porque eu tenho um primo que começou a trabalhar como office boy numa empresa, numa corretora, e virou operador de bolsa de valores, porque já estava dentro da empresa nessa época, década de 90, e ele era um das caras que ficava com o telefone aparecendo no Jornal Nacional, então eu era muito próximo. Cara, foi a forma como eu entrei em contato muito próximo, né? Porque aí esse primo de quebra morava comigo, morava lá na casa dos meus pais. Mas assim, nos anos 90 era a época da bolha da internet, da Nasdaq. Final da década de 90. E era uma época que assim, tinha IPO na Nasdaq todo dia. Todo dia. E muita gente fez fortunas com IPO. Então era aquela coisa assim, porque toda vez abrir uma empresa nova de tecnologia, ela explodia, né? Era uma bolha. Tanto que a bolha explodiu depois. E na época era até curioso, porque as pessoas falavam assim, olha, acabou, mudou, os ciclos econômicos agora são diferentes, então agora a análise técnica, análise fundamentalista não serve para mais nada, agora é só IPO. E fortunas foram feitas naquela época, e eu fui fazer um passeio uma vez, um passeio de barco, foi em Angra, né? Aqueles passeios de turista, assim, de escuna, né, de turista. Eu tava lá na marina, e aí de repente eu vi uma lancha gigantesca, daquelas cabinadas, e o nome do barco era assim, Nasdaq me deu. Então aquilo me impressionou muito. Então meu interesse de bolsa começou ali. Mas aí eu segui uma carreira profissional, trabalhando em empresa, o assunto ficou um pouco de lado, e ali por volta de 2002, aproximadamente, que aí eu comecei a me interessar por bolsa, abri conta em corretora. Eu lembro da primeira ação que eu comprei na vida. Foi o BBR11, que era o Banco Unibanco, que na época era separado. Foi a minha primeira ação, né? Comprei totalmente no chute. E ali começou meu interesse, eu comecei a estudar. Rapidamente eu vi que eu entrava nesse turbilhão emocional. E aí eu comecei a usar algumas ferramentas, né? Na época, você não tinha feeds automáticos de dados, você não tinha execução de ordem como você tem hoje. Você não tinha hoje uma plataforma que você vai executar a ordem na plataforma. Não existia. Tinha um home broker. Só, e era um home broker... Que era um home broker que iniciou em 1998, né? Era ruim que dói, ruim. Plataformas gráficas era para você ver gráfico. Só. Né? E mesmo assim eram poucas. Exato. E eu lembro, eu usava o MetaStock, que é um dinossauro da época, né? Eu fiz curso para usar o MetaStock na época, né? Tinha um cara que dava curso, que eu aprendi com ele, que eu nunca mais ouvi falar dele. Era um egípcio que morava no Brasil. Talvez ele deva ter voltado, né? Curioso. E ele era um cara que ele já tinha uma abordagem quantitativa e usava um plugin do MetaStock que chamava TradeSync, fazia os backtests, etc. Né? Então, a minha introdução ao mundo quantitativo começou mais ou menos daí. E aí que eu cheguei à conclusão, falei, olha, a única forma de eu poder realizar meu sonho, meu desejo de ganhar dinheiro no mercado financeiro é por esse caminho. Porque se eu for pelo caminho do trader discricionário, do cara que fica tomando decisões em tempo real olhando para a tela, eu falo, esse caminho não é para mim. Então é sempre importante lembrar que no mundo do trading, como na vida, você tem inúmeras formas de você chegar no mesmo lugar. Então aquela pessoa fala assim, eu quero ser rico, eu quero ficar milionário. Tem milhões de formas de você ficar milionário. Exatamente. Né? Você pode ser um empresário, você pode virar um artista, um traficante, um traficante coisa político. Boa ou ruim, um político. Mas assim, ninguém pode dizer assim, não, eu não posso ser milionário porque eu não tenho talento para empreender. Não, o empreendedorismo não é o único caminho. Não, exatamente. E no trading é a mesma coisa. Ganhar dinheiro no mercado financeiro, você tem vários caminhos. Você tem um caminho discricionário, você tem um caminho de longo prazo, de curto prazo, ações, opções, futuro. Você tem
infinitas possibilidades. Técnicas e mercados. Então, para mim, para as minhas limitações, para as minhas características, esse modelo foi o modelo que funcionou. Posteriormente, eu comecei a me envolver um pouco com a comunidade Forex, ainda na época de transição da plataforma MetaTrader 3 para MetaTrader 4. Caramba. Lembrando que hoje o MetaTrader 5, que é super famoso, surgiu, se eu não me engano, foi em 2013. 2013. Foi. Né? Foi. Logo um pouquinho depois que ele foi chegar no Brasil. Exato. Tá? Então o caminho foi esse, né? Meta Stock, Forex.